Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também me segue lá nas minhas redes sociais, no Instagram, Facebook e Telegram, e vai ser um prazer ter você comigo lá. É só clicar no link aqui embaixo da descrição e você vai ser enviado rapidamente para lá. The Middle East is changing, and it's changing for the better. We're cultivating old ties and building new bridges. We're rejuvenating old peace and charging it with the new energy of the Abraham Accords. We're working together to overcome the old forces of darkness and build a new future that's better, brighter, and promising. Share. And we are united in addressing the challenges posed by Iran, including its nuclear program. And there is no daylight between us on the fundamental proposition that Iran must never be allowed to acquire a nuclear weapon. And whether there is a return to the JCPOA, the Iran nuclear agreement, or not, that principle will not change, nor will our commitment to it. We have disagreements about a nuclear agreement and its consequences, but open and honest dialogue is part of the strength of our friendship. Israel and the United States will continue to work together to prevent a nuclear Iran. At the same time, Israel will do anything we believe is needed to stop the Iranian nuclear program. Unprecedented summit, bring together old and new friends here to Israel. The foreign ministers of Israel, Morocco, Bahrain, the United Arab Emirates, and Egypt, standing together in Israel. Just a few years ago, this gathering would have been impossible to imagine. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aquele que confirmará a aliança com muitos é a besta que emerge do mar, do livro do Apocalipse, e o príncipe da aliança do livro de Daniel. Atualmente, o Irã está sendo usado para aproximar o suposto líder da paz, a besta, o anticristo, confirmando a aliança com Israel, que começa a ganhar corpo desde que os acordos de Abraão foram feitos. Quando isso acontecer por completo e essas alianças forem feitas ao redor e com Israel, podemos dizer que estará se aproximando a última semana de Daniel. E com isso, iniciando os 7 anos finais que antecedem a volta de Jesus, que antecedem o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, que acontecerá após a última semana de Daniel. 1 Tessalonicenses 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite, quando disserem paz e segurança. A destruição virá sobre eles de repente,
como as dores de parto à mulher grávida, e de modo algum escaparão. Com o intuito de reviver o acordo internacional feito em 2015 para limitar o programa nuclear do Irã, aconteceu uma cúpula em Israel, na segunda-feira, dia 28 de março de 2022. O aprofundamento da aliança entre Israel e vários estados árabes. Isso faz com que o Irã se intimide, afirmou o anfitrião desta reunião, o ministro de Relações Exteriores israelense, Yair Lapid. A cúpula de Negev aconteceu no deserto de Negev, do sul. Os participantes da cúpula foram Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, Sameh Shoukry, ministro das Relações Exteriores do Egito, Nasser Bourita, ministro das Relações Exteriores, Cooperação Africana e Expatriados Marroquinos do Marrocos, e Dr. Abdulatif bin Rashid, ministro das Relações Exteriores do Reino de Bahrein. Durante a cúpula, os participantes discutiram desafios conjuntos, questões regionais e internacionais de interesses comum, além dos esforços para alcançar a paz e a estabilidade na região e reforçar a paz e a segurança internacional. Esta cúpula faz parte de uma tendência recente dos signatários do Acordo de Abraão: Egito, Bahrein, Emirados Árabes, Marrocos, Israel e Estados Unidos, na tentativa de melhorar os laços por meio de eventos culturais e diplomáticos. Eles especulam que todos os membros que fazem parte desses acordos de Abraão enfrentam a mesma ameaça que vem do Irã, mas não da mesma forma em todos esses países. O Irã quer que Israel seja varrido do mapa, mas ele não usa a mesma linguagem quando vai se relacionar com outros países que fazem parte deste acordo de Abraão. Segundo algumas especulações, Emirados Árabes e Bahrein estão sob ameaça militar iraniana e Marrocos está sob uma ameaça mais indireta. Não há dúvida que os acordos de Abraão estão ficando mais fortes e também não há como negar que a ameaça iraniana acaba aproximando esses países com mais rapidez e facilidade. O plano de ação abrangente conjunto, o JCPOA, é conhecido como um acordo nuclear do Irã, ou Acordo do Irã. É um acordo sobre o programa nuclear iraniano alcançado em Viena, em 14 de julho de 2015, entre o Irã e o P5, mais os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas: China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, mais a Alemanha, juntamente com a União Europeia. Em maio de 2018, os Estados Unidos se retiraram do JCPOA, pois Trump prometeu que negociaria um acordo melhor. Mas Trump deixou o cargo sem cumprir essa promessa. Antony Blinken, o secretário de Estado americano, que também participou desta cúpula em Israel, declarou que, apesar da possível renovação deste acordo nuclear do Irã, os Estados Unidos nunca permitirão que o Irã obtenha uma arma nuclear. Ele declarou que estamos ambos comprometidos e determinados de que o Irã não adquirirá uma arma nuclear. Entretanto, Israel e os seus vizinhos árabes dos acordos de Abraão não confiaram necessariamente nesta afirmação. Eles acreditam que a renovação deste acordo nuclear é muito perigosa. Os iranianos podem ficar fortes o suficientes, até possivelmente para vencer os Estados Unidos, por conta do poderio nuclear. O intuito desta cúpula também seria o de chamar outros países que também vê o Irã como uma ameaça nuclear, cooperando juntamente com Israel neste acordo de Abraão. A Arábia Saudita seria uma dessas opções que poderia se incluir nesses acordos. Al-Haytham,
disse que no caso da Arábia Saudita, as relações tensas da Arábia Saudita com a administração de Biden e esse descontentamento faz parte da culpa pelos sauditas ainda não aderirem a estes acordos. Fato é que não houve o mesmo investimento na expansão desses signatários do Acordo de Abraão como aconteceu durante a administração de Trump. Al-Hazen acredita que países como Omã, Catar e Kuwait não aderiram a estes acordos, porque eles podem estar preocupados sobre provocar o Irã, com quem eles têm algumas relações. Joel 3, versículo 2 em diante, diz assim: reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois os espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Podemos enxergar esta movimentação que sinaliza para o fim de todas as coisas, estas alianças, esta junção. É claro que ainda está fazendo parte das dores de parto, ainda não é o fim exatamente, mas já podemos ver ensaios e um cenário se formando de maneira bem direta. Uma vez que o anticristo chegar ao palco no mundo, ele comandará e fará muitas alianças, para depois dominar todas as lideranças. Neste momento atual, todos os olhos estão voltados para a Rússia com a sua invasão na Ucrânia, além de a China com a sua agenda expansionista com relação a Taiwan. Ambas as nações estão potencialmente ou possivelmente à beira de um pontapé inicial para a terceira GM. Até mesmo Kim Jong-un, da Coreia do Norte, lançou outro míssil, não muito longe, no Japão. Ou seja, estamos vendo guerras e rumores de guerras. Nações se levantando contra nação e reino contra reino, numa escala global, mas ainda não é o fim. As dores de parto começaram e estão aumentando com frequência e intensidade, à medida que o anticristo se aproxima e a última semana de Daniel. Se porventura o Irã alcançarem essas capacidades reais de armas nucleares, será um perigo eminente, principalmente para os estados árabes moderados na península da Arábia Saudita. Esta cúpula diplomática de 2 dias teve em sua agenda esta segurança regional do Oriente Médio. Parece que o rei do sul, sendo o Egito, e os outros reinos da península da Arábia Saudita estão começando a se unir, pelo menos em um pequeno estágio embrionário, e que outros podem se juntar a eles, principalmente para decidir como lidar com o Irã. No entanto, o Irã não é o único problema quando consideramos as forças que o anticristo terá sobre o seu comando. Está chegando um tempo em que, no final desta era, veremos o rei do sul e suas forças colidindo com o rei do norte e suas forças. Um conflito no ar, na terra e no mar. Mas pelo bem dos santos eleitos e o resgate de Israel, Deus abreviará aqueles dias de tribulação, enviando o nosso Messias, o Senhor Jesus, de volta para destruir toda a oposição, inaugurando o seu reino milenar. Naquele dia, ao soar da última trombeta, haverá vozes no céu, anunciando que o reino do mundo se tornou do nosso Senhor Jesus, o Messias. Ele reinará para todo sempre. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta mensagem. Que possamos estar com os olhos abertos diante dos sinais que estão se formando à nossa frente. Prepara-nos como igreja e que o principal, que é o amor de Cristo Jesus, esteja dentro de nós. A certeza de que o nosso Senhor e Salvador é o único Messias, Jesus Cristo. Sê conosco em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.